Mato Grosso está passando por um momento delicado no cenário político. O Estado vive uma greve geral e os servidores públicos se dizem revoltados com o governador Pedro Taques, que se mantém firme ao negar o pagamento integral da RGA, a Revisão Geral Anual ao Funcionalismo. E para fazer uma análise sobre todo esse cenário, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a cientista política Cristiane Fonseca. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, Antônio. Vamos começar fazendo um retrospecto aí do governo Pedro Taques. Como que começa esse mandato político do Poder Executivo aqui em Mato Grosso? Quais eram, assim, vamos dizer assim, a marca desse governo, ou pelo menos as características, inclusive com o respaldo da sociedade mato-grossense? É bem interessante a gente salientar que, quando se remete à questão do Poder Executivo Estadual, nós tivemos a figura do Blairo Maggi, que colou na sua imagem a ideia do administrador, o Silval do governo político e o Blairo Maggi desse governo que seria da moralidade e da legalidade, do Pedro Taques, isso. Então o Pedro Taques, ele faz uma campanha, ele inicia a sua gestão dentro de uma perspectiva em que moralidade e legalidade seria aí a sua grande frente, Parte disso se remete até à construção do seu secretariado, onde ele se distancia aí do perfil secretariado político para dar esse tom de um governo que seria mais técnico, que partiria dentro de toda uma discussão que se tem anticorrupção, da crítica que se tem à corrupção, da moralidade e também da legalidade. Então essas são as marcas desse governo. No entanto, esse ano, qual que é a configuração que nós temos, A RGA, ela tem uma característica legal, O atendimento do pleito da RGA significa um atendimento da legalidade do qual esse governo deveria estar aí se pautando. E no momento em que essa RGA ela não avança, que o governo não define para uma discussão aí com o funcionalismo público estadual, esse discurso de legalidade, ele começa a ficar fragilizado. A legalidade tão posta aí desde a campanha até o entorno do seu mandato, ela começa a ficar fragilizada. Mesmo quando o governo vem em público e diz o seguinte, olha, não vou ter dinheiro para pagar a RGA, se eu pagar a RGA integralmente em 2016, vou atrasar salário, tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Mesmo com esses argumentos, o governo acaba sendo desgastado, tem um desgaste político. Ele sai desgastado porque, inclusive, nós temos esse ano uma greve que é histórica no Estado. Foi o ano em que o maior número de categorias no funcionalismo público para. Nós temos assim um histórico de greves que mais se avança aqui na educação. Mas a educação só foi um componente aí que avançou da greve. O Detran já vinha iniciando esse movimento, paredista também. Mas nesse momento a gente tem uma ampliação maior das categorias. E o diálogo com essas categorias, ele foi ausente, O governo Pedro Taques, ele muito pouco dialogou com essas categorias. Então, mesmo com essas justificativas, tendo em vista, inclusive, que o orçamento avança, a arrecadação avança, esse discurso ele vai ficando frágil. Nós temos uma Assembleia Legislativa extremamente dividida e a votação foi colocada, aí à prova. Aquilo que se esperava dentro do que era a base do governo, de uma votação do RGA mais ampla, com uma maior vantagem para o governo, se torna uma votação obscura. Parte disso é que o encaminhamento disso retoma na segunda-feira. Tem um grupo de deputados judicializando isso também. Então, isso vem demonstrando a fragilidade, de um governo que não dialogou com a sua categoria, que não conseguiu, inclusive, dinamizar dentro da sua própria base de deputados esse encaminhamento da RGA. E isso vai fazendo o quê? Trazendo também um enfraquecimento aí da capilaridade, do atual governador, que vem aí se desgastando bastante. Hoje, 25 dias de greve do funcionalismo estadual. Se o governo conseguir pagar esses 11, 28%, mesmo de forma parcelada, mesmo completando no ano que vem, recompondo a inflação já de 2016 e 2017, é possível reverter essa situação, quer dizer, tirar esse desgaste político? Eu penso que essa situação ela ainda vai rolar por mais algum tempo. Essa greve ela vai ser finalizada sem que, de fato, o pleito, que é das categorias, que é o atendimento integral disso, seja atendido. Mas a reversão disso ela é mais limitada, principalmente por conta da falta de diálogo do governador, com as bases sindicais.
né? Então, essa falta de diálogo, ela enfraquece aí a reversão, mesmo que esse atendimento parcial da demanda. Uma outra situação do governo Pedro Tax, uma mudança de secretariado. Só chegou a dizer aí, começou o governo técnico, agora se fala muito em governo com secretariado político, mas chama atenção nesse cenário uma mudança aí de em torno de 8 a 10 secretários, segurança já está no terceiro, educação também no terceiro, saúde no segundo, e uma participação de membros do agronegócio já compondo aí o governo, né? Ceneri Paludo na Cefaz, o ex-presidente da ProSoja na SEDEC, o próprio vice-governador Carlos Favaro como interino, mas comandando a SEMA. Qual a sua avaliação sobre isso? Mais uma vez o agronegócio é quem vem dialogando com a comunidade, né? E é bem interessante pontuar isso, que não só do vice-governador, que vem fazendo agora um diálogo um pouco maior, ele vem fazendo o papel político que o atual governador não vem fazendo. Ele vem fazendo esse papel do mediador do processo. Mas dentro da própria Assembleia Legislativa, quem vem fazendo também enfrentamento com o governador é o deputado Zeca Viana também, que é do agronegócio. Então, mais uma vez, o agronegócio vem pautando a política local. E ainda que todo esse confronto seja aqui na capital, onde em tese o agronegócio teria aí uma menor influência, é ainda o agronegócio que vem pautando a política local também. Por falar em agronegócio, ela começou respondendo a primeira pergunta, citando o governo Blairo Maggi. No meio desse movimento grevista, já se viu faixas de servidores agradecendo o Blairo Maggi lá em 2004, criando a lei da RGA. O hoje ministro e senador licenciado Blairo Maggi já veio em público aqui em Cuiabá dando entrevista coletiva dizendo que não é candidato a governador em 2018. Ontem nós recebemos aqui o vereador por Cuiabá do PP, Partido Progressista, falando que na verdade o Blairo Maggi é candidato à presidência da República em 2018. Como é que se insere isso, pensando já em 2018? Numa possível reeleição de Pedro Tax, uma disputa com o agronegócio e no meio disso tudo as eleições municipais agora de outubro para prefeito e vereador em 2016. A conjuntura muda muito, né? Nós tínhamos, por exemplo, uma eleição municipal onde dentro de um prefeito, né, que hoje seria um candidato natural à reeleição, você tinha aí o seu vice já sendo maculado pelo PSDB, ou seja, era certo que o PSDB, tendo em vista o governador Pedro Tax, faria aí a sua indicação do seu vice. Parte desse desgaste hoje aí que o governo do estado, né, vem ampliando por esse movimento do RGA, o movimento da própria ocupação também das escolas, né? Acho que vale ressaltar que o movimento da ocupação nas escolas é um movimento que ele tem aí, nacionalmente você tem estudantes por outras pautas ocupando, mas em Mato Grosso também por conta de uma política. Então, assim, se fragilizou muito. Então, aquilo que antes era certo, né? De repente, uma reeleição do atual prefeito, tendo aí como um vice o PSDB, e a alta capilaridade que o Blairo Maggi hoje passa a acenar, ele já passa a fazer aí esse rol de uma discussão de que, de repente, possa não ser mais o PSDB do governador Pedro Tax, mas sim um vice-prefeito do senador Blairo, hoje ministro, né? Dada aí a sua capilaridade, um governador que termina o mandato com uma aprovação da população como um todo, do funcionalismo público também de uma forma bastante latente. Cria-se essa figura do bom administrador, ainda que não pautado na ideia da moralidade, mas que consegue configurar isso. E na medida em que ele também se torna ministro, demonstra aí mais uma vez o seu grau de avanço político, de alguém que conseguiria aí trazer muito mais, fazer um lobby muito mais alto para o nosso estado e para a capital, do que essa atual estrutura que está posta. Muito obrigado pela presença, até uma próxima. Ok, bom dia. Bom dia.